Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, seu canal aqui, Luz no Fim do Túnel, neste 26 de novembro de 2024, uma terça-feira, aí, final de tarde, parcialmente nublado, dia quente, né? Abafado por volta aí de 29 graus agora na capital paulista. Muito bem. Falar um pouco hoje sobre a guerra dos chips, hein? E outros assuntos. Veja, vamos ao preâmbulo aqui, a introdução. A guerra de chips dos Estados Unidos contra a China atinge um ponto perigoso por causa das sanções dos Estados Unidos. O maior fabricante de chips do mundo, a empresa TSMC, né, foi forçada aí pelos Estados Unidos a banir a China dos chips de inteligência artificial de 3 nanômetros. Segundo algumas fontes, a TSMC está fechando a produção de chips para Beijing, capital da China. A TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, está de acordo com os americanos para restringir o acesso da China aos melhores semicondutores, que são os chips, do mundo. Não é assim? Quando os Estados Unidos te dizem para pular, você deve perguntar qual é a altura do pulo. Você já virou um boneco, não é verdade? A empresa TSMC disse aos seus clientes chineses que eles não vão mais utilizar os chips de IA, inteligência artificial de 7 nanômetros ou menor, né? Eles fazem até o tamanho de 3 nanômetros. Eu já fiz um vídeo sobre essa questão aí dos nanômetros, né? Desde a semana passada, pedidos chineses não são mais produzidos na TSMC. Os próximos suprimentos de semicondutores estarão sujeitos à aprovação de Washington, a administração de Trump. Lá está Marco Rubio, né? Bom, tem várias empresas chinesas, aí, incluindo a Alibaba, gigante do comércio virtual, que se baseiam na produção da TSMC. As empresas elaboram seus projetos e daí enviam a Taiwan para fabricar os chips necessários conforme o projeto. Então, se Taiwan não entrega, a inteligência artificial das empresas chinesas estará prejudicada. É bom lembrar que a China é um grande parceiro comercial de Taiwan. Fornece uma variedade de produtos e matérias-primas. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, componentes eletrônicos, como resistores, capacitores, transistores, né? O pessoal fala transistores, né? Mas eu não falo capacitores, eu falo capacitores, transistores, né? Bom, minerais e metais que a China também fornece a Taiwan, como silício, terras raras, cobre, alumínio, ouro, prata, tungstênio, níquel, platina, lítio, cobalto, etc. Né? Produtos químicos, como solventes, ácidos, bases, gases, cerâmicas, ceras, polímeros, fotossensibilizadores, etc. Máquinas e equipamentos como fornos, robôs, né? Litografias, equipamentos magnéticos finos, etc. Hein? Produtos agrícolas, como arroz, milho, soja, trigo, frutas, vegetais, carnes, produtos processados, né? etc, etc. Daí você tem uma ilha meio rebelde, dominada por uma companhia top aí no segmento dos chips, e está, bom, olha, tem um pujante comércio com a China. Veja, a ilha de Taiwan também é chinesa, né? Embora os seus moradores se digam taiwaneses. Daí vai lá o pistoleiro mor do Velho Oeste e diz que a ilha não poderá vender chips menores de 7 nanômetros para a China continental. Você acha que essa sanção vai funcionar? Eu acho que não vai. Né? Vamos analisar. Beijing está atrás quando se trata de chips avançados. De fato, a TSMC é grande pioneira, começou antes da SMIC, da SMIC, a principal empresa do setor na China. O Biden, então, né, ele tentou fechar o caminho aí para a China. Bom, o Trump vai ser ainda pior, ele vai ser mais sancionador ainda, né? Mas vamos verificar aí a base de servidores aí por país. Veja,
Quantos servidores cada país instalou? Há dois grandes líderes. Os Estados Unidos, dizem que está uns anos na frente, né, graças ao chip aí, e a China, que está em segundo lugar. Veja, mas a China também está muito à frente do terceiro colocado, né? Observe também que os mesmos dois países aí travam uma corrida espacial e precisam dos melhores sistemas de chips de inteligência artificial disponíveis. Bom, esses países aí, eles têm acesso a volumes extraordinários de poder computacional. Afinal, o desenvolvimento da inteligência artificial só cresce, não é verdade? Essa disputa pela inteligência artificial, que eu vou falar IA, né? E pelo domínio espacial, é a grande razão pela qual os Estados Unidos tanto temem a China. Tem razão de temer, né? De acordo com Chris Miller, que ele escreveu aí The Chip Wars, a Guerra dos Chips, é um autor, né? A China é o segundo país mais avançado na corrida tecnológica de IA, né? Então é importante aí perceber que os efeitos imediatos de impedir Taiwan de fornecer para a China. Agora veja a análise que nós fazemos aqui, né? Impedir que a Taiwan forneça os chips que a China precisa vai forçar a China a dobrar, a triplicar, a decuplicar, multiplicar por 10, quer dizer, a acelerar o avanço de seus próprios chips de IA. Isso vai levar a um desengajamento do TSMC aí, e a uma maior independência da China em relação a Taiwan, é isso. Na prática, Taiwan vai depender cada vez mais da China e a China vai depender cada vez menos de Taiwan. Será que não dá para perceber isso daí? E a TSMC? Bom, a empresa vai se tornar, já é, o principal supridor de chips para o Velho Oeste Yankee. Afinal, o Vale do Silício ainda dá as cartas no mundo cibernético, né? Todos nós precisamos de celulares, de internet rápida, de Android, de Windows, de YouTube, de WhatsApp, de e-mail, etc, etc, né? Pois bem, uns 11% do rendimento do TSMC vem da China, das suas vendas para a China. Veja, é uma quantidade grande de dinheiro, né? Mas não importa. Os Estados Unidos vão bloquear as exportações taiwanesas para a China, né? O plano dos Estados Unidos é manter a liderança tecnológica e isolar ao máximo a China das redes aí de suprimentos mundiais. A essência do plano é deixar Beijing para trás na tecnologia dos chips. É um bom plano, né, o plano Yankee. Vamos ver se vai funcionar, né? Só que agora os preços dos Estados Unidos estão ficando um pouco mais altos, né? Veja, o Velho Oeste tem muito medo da China tomar o controle das indústrias de chips, como ela já fez com os automóveis elétricos, com máquinas, com ferramentas, com painéis solares, com baterias, com eletrônicos, com vestuário, com móveis, com brinquedos, com calçados, etc, etc. O tio você está com medo, né? No ano passado, o TSMC fez quase 17 bilhões de dólares de lucro. Isso é quase 70% dos rendimentos em torno dos chips, em termos mundiais. Em contraste, a China só conta com 7% do mercado mundial, em torno aí de 1,7 bilhão de dólares, falando somente de chips, né? Bom, ainda assim, a China não está muito longe dos Estados Unidos. A AMD, a Nvidia, a Apple, todos dependem da TSMC para a produção dos chips. E o custo por unidade é maior, quanto menor for o chip, né? Então, Beijing tende a alçar um voo tecnológico aí para competir, né? Os engenheiros chineses estão trabalhando duro. É um exército de cientistas focados na produção de chips avançados. A SMC, a SMIC, que produz equipamentos de produção de chips, a empresa chinesa, trabalha numa patente agora para máquinas de litografia ultravioleta ou extremo violeta. Eu já fiz um vídeo só sobre esse tema, hein? É um passo que já quase encosta aí na TSMC, hein? Está encostando, está chegando perto. A China ainda está presa na produção de chips de 28 nanômetros. Mas se as novas patentes funcionarem, a China vai avançar rapidamente em direção aos chips de 7 nanômetros, né? Ou seja, está chegando lá, né? A China tem economias de escala. Uma vez que eles produzam chips de inteligência avançada, é carta na mesa do tio Sam, né? Até mesmo a TSMC estaria em perigo. Imagine a TSMC na mesma posição que a Volkswagen está hoje, hein?
por causa da concorrência aí dos carros chineses. As fontes de chips chineses se espalharão como fogo na pólvora, e você sabe, diminuirão o custo de produção. Venceriam na IA, na inteligência artificial, e surfariam no comércio global, surfariam de braçada. Veja, na guerra comercial, a quantidade tende a gerar a qualidade, assim como na guerra militar, né? O que falta à China hoje será suprido amanhã, pois há um exército de pessoas suficientes para lançar a bola na área do adversário, né? As aplicações de patentes de chips mundiais subiram 22% globalmente. São 81 mil patentes. A China está liderando a corrida das patentes. Ela tem mais de 46 mil patentes, mais da metade. Aí houve um aumento de 42% das patentes chinesas em relação ao ano passado. Mais da metade das novas ideias na criação de semicondutores vem da China. E isso é assustador para os Estados Unidos. Olhando para o quadro geopolítico geral, veja, há 4 anos os Estados Unidos e a China estavam em paz com esse negócio das patentes. Desculpe. Mas hoje, os engenheiros chineses avançam muito depressa, né? Com o Trump voltando para a Casa Branca, ele poderá desmantelar aí o ato das patentes. Ele vai melar o jogo, vai boicotar, vai sancionar, vai sabotar. Pois este é o modo americano de abrir caminho na vida. Nós já conhecemos. Aliás, todo o método americano para ficar mais alto consiste em cortar a cabeça dos outros, né? Contudo, nada por enquanto parece brecar Beijing na pesquisa e no desenvolvimento. Então vamos aqui prever, hein? Prever, coisa que o analista de geopolítico adora fazer e morre de medo de fazer, né? Bom, e é o seguinte, é uma questão de tempo a China desenvolver suas próprias patentes avançadas. A TSMC que se cuide, né? O que se pode prever é que as empresas chinesas inovarão de maneira mais rápida e mais profundamente do que os melhores e maiores concorrentes. Tá aí, fiz a previsão aqui do nosso canal, né? Falar agora de algumas situações aí relacionadas à guerra da Ucrânia. Veja, o anúncio de novas armas por Putin é basicamente uma machadada aí na testa dos belicosos generais do Pentágono, né? E os seus empregados lá da OTAN, né? Significa que vencer a guerra proxy da Ucrânia vai ficando cada vez mais difícil e mais perigoso para o Ocidente, principalmente para a Europa. Veja, se Moscou revelou agora os mísseis Oryashnik, eu até fiz um vídeo sobre esse tema, né? É porque conta com alguns trunfos na manga, né? O próprio míssil Oryashnik, né? Esse movimento aí de Moscou, além de atualizar a sua própria doutrina nuclear, veio logo após a irresponsável e traiçoeira autorização do gabinete neocon e sionista de Joe Biden, o qual recomendou o uso de armas de longo alcance norte-americanas para atingir o território russo, o que o seu funcionário, aí, o Jazar Zelensky, tratou de obedecer, né? Pode ser uma vingança pessoal do senil presidente dos Estados Unidos? Mas não é nada que não fosse previsível nesse gabinete aí, né? O sucessor do Joe, o Trump, ele está num cenário mais complicado, né, na relação dos Estados Unidos com a Rússia, né? A jogada suja do Joe Biden é para com quem? Com a Rússia? É para conosco, com os civis, hein? A jogada suja é com a humanidade, com a população civil, com o ser humano, hein? Com as pessoas, né? Veja, essa jogada suja aí do Biden corrobora aquilo que aqui já dissemos desde o primeiro vídeo do nosso canal. A guerra da Ucrânia foi um projeto basicamente dos democratas e do Deep State, desenhado mais recentemente com Obama, Vitória Nuland, os britânicos, os grupos aí maquiavélicos straussianos aí dos neocons, né? E vem sendo implantado na Ucrânia com uma maior amplitude desde 2013, né? Esse plano de vencer a Rússia militarmente na guerra não é parte do discurso de campanha de Donald Trump, o qual afirmou repetidas vezes que ele não quer uma guerra com a Rússia. Bom, isso é um fato, e vamos ver como é que ele vai agir, né, se ele tomar posse no dia 20 de janeiro. Bom, veja, para além do objetivo de separar a Alemanha da Rússia,
que é uma obsessão da geopolítica britânica e americana, o objetivo final de Biden consiste no velho sonho anglo-saxônico de infligir uma derrota estratégica à Rússia e apossar-se do coração do mundo, conceptualizado na doutrina do Heartland, de Halford Mackinder, há mais de um século. Aliás, as teorias do Mackinder têm feito escola, né, nas hostes neocons ao longo do século XX e XXI. Veja, trata-se da doutrina preferencial de, por exemplo, Zbigniew Brzezinski. Também já fiz vídeo sobre este indivíduo, hein? Biden não contou com uma Rússia que, além de ser a maior potência nuclear, tem um complexo industrial militar afinado e uma determinação nos seus objetivos de segurança do Estado russo. Essas características aí são ou serão muito bem conhecidas pela NATO, muito em breve, né? Nessa semana, o primeiro-ministro da Polônia, né, muito conhecido por pregar uma vitória total sobre Putin, né, ele veio falar da necessidade de uma guerra global, né, o polaco aí, né? Não somente os loucos poloneses, os militares ingleses afirmam que estão dispostos a ir para o leste da Europa lutar contra a Rússia. Então a propaganda está fervilhando agora na Europa. Então temos forças armadas inglesas vendendo seus aviões, seus navios, seus caças, seus submarinos, etc., a fim de suprir o rombo de seu orçamento militar, e ao mesmo tempo se vendem como James Bond, redivivo, né? Lembrando aí que o famoso agente do MI6, o James Bond, ele morreu numa ilha, né, no seu último filme. Aliás, ele virou pó por causa de um míssil, né? Vocês assistiram o último filme do James Bond? Bom, após mais de 10 anos de conflito efetivo, hein, pelo menos até 2022, ele era de uma intensidade mais ou menos baixa, né? E são quase 3 décadas de uma guerra não declarada, né? Veja, cabe perguntar aí por que os europeus entraram de cabeça nessa contenda, né? Veja só, os russos e os ucranianos são praticamente o mesmo povo, né? Por que eles se metem tanto, né? Ora, era a NATO e a União Europeia a mando de Washington, que estavam por trás do golpe de 2014, o Maidan, e da agitação da fronteira ocidental russa, né? Que é vulgarmente conhecida como Ucrânia, né? O Putin quer restaurar o seu espaço natural de influência, que por acaso é o mais vasto do mundo, né? A reorganização da arquitetura global de segurança é indispensável a todos os eslavos. Moscou fala em cooperação e metas comuns com os asiáticos. Só que ele tem no seu flanco aí ocidental, né, a mandíbula do cão excepcionalista, né? Ou seja, a intromissão constante dos Estados Unidos em seu país. Isso tem inviabilizado o entendimento entre a Europa e a Rússia. Essa intransigência vai resultar na imposição de condições cada vez mais adversas da parte de Moscou, né? Reações cada vez mais radicais da parte da Casa Branca, né? Ou melhor, do Pentágono e da CIA, o verdadeiro poder nos Estados Unidos. Quando tudo parecia apontar para uma nova administração nos Estados Unidos, mais disposta a dialogar, de acabar com o conflito com um telefonema, né? Como o fanfarrão gosta de dizer, de falar em paz, entendimento, né? As pessoas se esqueceram de que Trump sofreu 2 tentativas de morte, né? E Biden se mostrou profundamente nefasto para nós, os civis, né? Nós somos o lado mais frágil, né? Diante de ruínas humanas, né? Como os Biden, os Obamas, os Clintons, os Gates, os Soros e companhia, né, minha gente? Pessoal, é isso daí, né? E, bom, chegaram algumas notícias aqui também sobre Israel. Tudo indica que Israel está levando uma sova tremenda do Hezbollah no sul do Líbano. E agora, não se sabe até que ponto isso é real, o gabinete lá do condenado, né? O maior genocida vivo, fala em fazer um acordo de paz com o Hezbollah. Bom, fazer acordo de paz com esse pessoal bom, é um absurdo, né? Porque, veja, quantas vezes eles comunicaram para os civis em Gaza se deslocarem de um lugar para o outro
para explodir esse pessoal durante sua própria romaria, durante o seu próprio trajeto, ou então explodiram os locais para onde eles se dirigiram. Essas pessoas não são humanas. Digo, essas pessoas que fazem isso com as pessoas humanas. Nós não estamos lidando com seres humanos. Nós estamos lidando com monstros. Monstros humanos. E agora ele fala em fazer um tratado de paz com o Bibi. Ele já combinou com o Hezbollah? Hein? Como diria Mané Garrincha, você se lembrou de combinar com os russos? É de se perguntar. Bom, e se você for o Hezbollah, você vai fazer um acordo com esse pessoal? Porque ele vai fazer um acordo e vai se rearmar e vai te atacar com 2 vezes mais bombas de fogo de seus aviões, porque ele tem força aérea. Israel tem muita força aérea, que é o seu principal trunfo. Mas, enfim, eu aposto que o futuro de Israel não vai ser bom, minha gente. Parece que 5 milhões de israelenses já deixaram o Estado sionista de Israel. Ninguém mais está indo lá fazer orações no Muro das Lamentações e passear lá em Jerusalém. Enfim, o turismo praticamente zerou. Bom, enfim, o custo de vida vai ficando mais alto, mais pessoas vão ficando desempregadas, vai ficando cada vez mais difícil manter uma guerra do fim do mundo, uma guerra do fim dos tempos. A soma de todos os medos e até onde vai isso daí, nós não sabemos. Na Europa agora se fala em guerra contra a Rússia. Então, assim, o europeu está completamente submisso a uma narrativa infame. E por incrível que pareça, pessoas ainda caem nessa narrativa, sem saber que elas serão as primeiras sacrificadas, de modo inútil. Jamais entregue a sua vida para os seus exércitos. Jamais. Civil é civil, militar é militar. O militar ele se defende, em última análise, como uma legítima defesa. Agora, quem faz a guerra tem motivos para travar a guerra. No caso da Rússia, é mais do que óbvio, que já estava impossível, fazer o Ocidente cumprir seus próprios tratados, de que ele jamais iria se expandir a tal ponto, e também fornecer. A ideia era fornecer armas nucleares para a Ucrânia. Aliás, o Joe Biden está falando isso agora, que ele vai fornecer armas nucleares para o seu servidor aí, para o Zelensky. Vai dar certo? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, Uma outra coisa que também chamou a atenção hoje foi que eu mencionei de relance aí sobre Lava Jato, sobre lavajatismo, e é impressionante como tem pessoas que acreditam nesta mentira torpe, nessa coisa infame, que foi imposta aos brasileiros aí, e os quinta colunas adoram, quando veem nossas empresas quebrando, veem nossa política sofrendo impeachment, e veem toda uma horda de pessoas que se consideram puras, limpas, cheirosas e boas, enquanto que as outras são más, feias, degradadas e malignas. Essa mentalidade maniqueísta é a mentalidade das pessoas que não têm inteligência, das pessoas que não têm estudo e que não querem ter, e que não querem avançar em termos de inteligência emocional, moral, ética e existencial. E, finalmente, isso é a total ausência de honestidade intelectual. O maniqueísmo é um mal, o maniqueísmo é uma tolice, é uma besteira se pautar por maniqueísmo, como a crença atávica de que você é o bem supremo e o teu desafeto político é o mal absoluto. O maniqueísmo é uma doutrina superada, superada. Ela parte da ideia de que existem 2 forças do universo, mas se existem 2 forças, então como é que fica a unidade, hein? Como é que fica o Criador? Como é que fica o absoluto? O transcendente, o imanente? Não, ele não pode ser 2. Quem é 2? Quem é 2?
Nós temos, tudo tem dois polos, o positivo e o negativo. Então você vai dizer que o positivo é o bom e o negativo é o ruim? Bom, a tua luz não vai acender se você ficar sem um dos dois, né? Então essa briguinha ela é inteiramente torpe, né? Porque ela não entende que existe um movimento de massas que a gente pode dizer que é de esquerda, né? As pessoas têm o direito de querer comer, de querer dormir, de querer ter abrigo, de querer ter emprego, né? As pautas socialistas não são o mal absoluto, né? Não são do maligno, né? A ascensão dos partidos de esquerda ao longo da história, quantas conquistas nós tivemos, hein? Por causa de uma luta arraigada, desde os trabalhadores lá da Inglaterra, lá naquelas fábricas hediondas de carvão, crianças lá trabalhando 14 horas por dia. Então, quem é que pode ser contra direitos trabalhistas? Quem é que pode ser contra a organização da vida do trabalhador, né? Quem é que pode ser contra a pessoa lutar pela sobrevivência? Claro, o neoliberal é contra, né? Ele quer acabar, ele quer destruir o Estado. Então, daí você tem uma lava-jato, que nunca foi nada além de uma lawfare determinada lá no Departamento de Estado. Tem foto do Sérgio Moro saindo lá da CIA, né? Tem foto do Deltan Dallagnol lá com agentes de inteligência dos Estados Unidos, né? Achar que essas pessoas são bem intencionadas é acreditar na bondade do coisa ruim, né? Então é preciso ter cuidado, né, minha gente? Destruir empresas nacionais com a desculpa de estar combatendo a corrupção. Tá, e as pessoas foram presas, pagaram aí as propinas, as pessoas tiveram suas vidas aí devastadas e pagaram, né? Não é verdade? E aí você destrói as empresas, quer dizer, você joga o bebê no ralo, você joga a água do banho do bebê junto com o bebê no ralo. Você não pode destruir as grandes empreiteiras, a Petrobras, a indústria de defesa nacional. Você não pode fazer isso. E nós deixamos. E nós acreditamos na porca mídia sionista americana aqui implantada como quinta coluna aqui dentro do Brasil. Rede Globo, CNN, e por aí vai, né? E as pessoas acreditaram piamente nas lindas intenções dessa gente. E daí as empresas foram para o beleléu. Perderam os maiores contratos do mundo, porque era extremamente incômodo as empresas brasileiras fazendo grandes obras no exterior, né? E aquele discurso macartista completamente fake, né? Fez a cabeça aí da neodireita brasileira que ainda não entendeu, né? O que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje já é um outro momento, né? Enfim, nós estamos nos encaminhando aí para uma fase de grande tensão, né? E o Brasil está agindo com equilíbrio, como nós vimos aí no G20, né? Nós não saímos bradando no peito, agora nós somos da Rota da Seda. Não, nós não somos da Rota da Seda. Mas nós vamos fazer aqui 37 protocolos de comércio, de tecnologia, de transferência de tecnologia nuclear, de satélite, de semicondutores, né? Bom, pessoal, é isso daí. É uma coisa também que me chamou a atenção, é que mostrou um carro brasileiro, não sei se eu vou lembrar do nome, se não me engano é Lecar, acho que é Lecar. Veja, ele é um híbrido, ele é nacional, ele é feito por um empresário, um indivíduo que é um contador que fez direito e montou uma empresa e agora está fazendo um carro brasileiro elétrico e híbrido. Então você vai poder pôr álcool nele e não vai precisar carregar a bateria, porque o próprio funcionamento do motor vai gerar energia elétrica carregando a própria bateria. Então, fazer 35 quilômetros com 1 litro de álcool, né? E é um carro muito bonito. Agora, se eu não me engano, se chama Lecar. Vocês procurem aí, porque se isso daí vingar, vai ser muito interessante, hein? De outras experiências que nós já tivemos, né? O NBR, aí o Gurgel, né? Que foi tremendamente boicotado aí para variar aí pelo o grande irmão aí do norte, né? Bom, então pessoal, fica assim o nosso alerta que não caiam nunca na mentalidade maniqueísta, hein? Dos puros e bons contra os feios e os maus, hein? Veja, isso aí nasce de uma escatologia bíblica mal interpretada, né? Da crença em Papai Noel, né? E, enfim, é a crença
preferida dos sionistas, lá que estão levando uma sova lá no sul do Líbano, né? Ó, eu escrevi assim, ó, a Lava Jato não serviu para acabar com a corrupção alguma, né? Pior, ela afundou a economia do Brasil, desindustrializou como nunca antes se viu. E há quem defenda essa farsa aí do Deep State, de Estado, a Yankee incrustada aqui. Então teve muitos comentários lá, o pessoal entrou em altos debates, né? Porque tem gente que acredita piamente, né? Que as empresas eram totalmente corruptas, que a Petrobras não presta, que a indústria de defesa nacional tinha que quebrar mesmo, que a Odebrecht é do mal. Está entendendo? As pessoas que acreditam nisso. Veja, o grande problema aqui do Brasil e dos brasileiros, né? Veja, não foi a Lava Jato que quebrou as empresas. Né? A Lava Jato foi usada, ela foi uma lawfare midiática aí para minar os grandes contratos da Odebrecht, da Petrobras, no exterior. Então você cria jurisprudência, derruba o governo na época, né? Prende o Lula, faz o impeachment da Dilma, tal, coloca lá o Temer, né? O vampirão, e daí você desindustrializa o Brasil, começa a privatizar tudo aí para os bilionários do BlackRock. Veja, o Brasil ele é amador porque ele não legaliza o lobby. É isso, nós não somos crianças. Né? Nós não acreditamos na pureza absoluta e no mal absoluto. Não, a gente acha que política tem que estar conjugada com o autoempresariado, sim. Tem que se dar as mãos, que é o que o chinês faz e faz bem feito. Né? Bom, por que eles não legalizam o lobby, então? Como os americanos fazem. Os americanos não são trouxas. Né? De certo, porque o Congresso ganha mais se não legalizar. Né? Bom, eu imagino que seja isso. Né? Bom, sobre a questão aí do Jairzinho, né? Bom, eu acho ainda que é um pouco cedo, né, para falar isso daí, né? Primeiro ele falou que não tinha absolutamente nada a ver com o calhamaço de 800 páginas produzidas aí pela PF. Né? Também a gente não sabe quem ganha com isso, quem se beneficia com isso, se o que está escrito lá naquela. Eu não vou ler 800 páginas, hein? De juridiquês e de encheção de linguiça infinita. Ali você pode ter certeza, 98% é encheção de linguiça. O essencial ali consiste em saber o que foi combinado, foi tentado. Tem que responder essas duas perguntas. Né? E se foi combinado e foi tentado, foi executado? Não, a gente sabe que não, né? Então aí tem que dar pena adequada, de acordo com o que diz a lei. O Código Penal tá cheio tá cheio lá de combinações de pena, de quanto é que tem que pegar, quanto é que não tem. É isso, é simples assim. Né? Tem que ser uma coisa mais científica, o direito. Né? Tem que ser, olha, a pena é essa. Se o cara só pensou e não fez nada, ele pensou, deixa ele lá com o pensamento dele, vai continuar pensando besteira, deixa ele lá. Né? Agora, ele pensou e tentou. Tá, bom, aí como é que é? É pena, é crime, não é crime? Ele pensou, tentou e não conseguiu, e não foi a consecução do ato. Quer dizer, falhou. Aí é outra pena. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É isso, pessoal. Acho que vai ficar difícil, né? Cada vez mais difícil. E existe uma ala extremamente golpista nas Forças Armadas do Brasil, não é de hoje. A República foi implantada através de um golpe, né? Um golpe militar e maçônico, lá em 89. Desde então, nós temos tido uma série de golpes extremamente baixos e vis. Não é para benefício do Brasil, não. É simplesmente por uma luta encarniçada pelo poder. Né? Então, veja só, você lembra do general Silvio Frota? Meu, aquele cara lá, você vê quantas pessoas morreram, hein? Ó, o Juscelino, de maneira estranha, parece que foi envenenado. Depois o Jango teve que fugir, né? Sabe? O Tancredo, né? Sabe? Então, assim, os herdeiros daquele pessoal lá, daqueles esquadrões da morte, lá, eles estão aí ainda. Vocês pensam que não, que é tudo gente bem intencionada? Não, claro que tem golpista. Né? Acredito que o objetivo deles era usar o presidente Bolsonaro. Não estou dizendo que ele é santo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas era, de certa forma, dar uma rasteira neles e tomarem eles o poder. Provavelmente aquele general Braga lá e o Heleno. Né? E dava uma rasteira no Jairzinho
Né? E aí ia fazer o quê? Como é que ia ser o day after desse pessoal? Né? Sabe, ia ser assim, meu, ia ser gente cuspindo neles assim 24 horas por dia de todos os ângulos. Né? Será que esse pessoal, então, bom, enfim. Pessoal, vamos ficando por aqui. 35 minutos de vídeo. Agradeço aí muito a sua atenção. Esse é pré-gravado. Vai ser lançado agora às 18 horas aí no nosso canal Luz no Fim do Túnel. Prestigie o nosso canal. Hein? Verifique se você está seguindo o canal. Se você não tiver, já segue o canal. Né? Gostou do vídeo? É like, é compartilhamento no Facebook, no Twitter, no Telegram, enfim, por aí vai, né? Ok, pessoal? Comentários são sempre bem-vindos. Eu leio todos os comentários e, na medida do possível, eu respondo os comentários. O nosso canal é de livre expressão e comunicação. É um canal de mídia alternativa, de mídia independente, onde a nossa reflexão ela é calcada em fatos. Né? Principalmente a gente procura apontar para onde o mundo vai. Né? E nós não temos lado que não seja o lado que interessa o Brasil e os brasileiros. Né? Ok, pessoal? É isso daí. Vamos em frente. Coragem, né? Vamos seguir em frente. E quem quiser ajudar o canal, Pix aí na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.